Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai retestar um toca-disco que está há um bom tempo aqui comigo, ele está embalado, ele tem defeito e a gente vai testar ele novamente para ver como que ele está, se ele mantém o defeito ou se surgiu novos defeitos depois de um certo tempo dele guardado aqui, tá? Então tem interesse em ver esse vídeo, a gente testando, ver qual o defeito que ele tem, qual o modelo que ele tem, algumas curiosidades, continue assistindo o vídeo até o final. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera, conhecendo, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então, recapitulando aqui, eu comprei um toca-discos que veio num conjunto. Bom, e aí a gente foi testar esse equipamento e ele infelizmente tem um defeito crônico, tá? Então o que eu fiz? Eu infelizmente não tinha como mexer nele aqui, por enquanto, então guardei ele, anunciei ele na verdade, à venda com defeito, certo? E ele ficou guardado aqui por um tempo e a gente vai retestar ele. E por que você vai retestar ele agora, César, depois de um bom tempo guardado? Porque eu fuçando aqui nas minhas coisas, para quem é membro aqui sabe, tava fuçando aqui nos catálogos, alguma coisa assim, e aí eu encontrei o manual original dele, olha aqui, ó, não é exatamente deste equipamento, certo? Eu não comprei junto com esse equipamento. Esse equipamento veio, mas eu já tinha aqui o manual original dele em português, né? SLQ03, e também um folder aqui, ó, folder original de época desse mesmo modelo. Lembrando, essa versão de toca-disco Technics, ele foi sim vendido no Brasil, então ele é autorizado a ser vendido no Brasil, tanto é que o manual está em português, temos um folder aqui em português de uma propaganda dele, então sim, tem alguns modelos de Technics que você não encontra material assim em português, porque ele lá fora não foi sido feito para ser vendido no Brasil. Esse equipamento sim foi vendido no Brasil, tá? Então é isso aí. Eu vou tirar ele daqui, então eu encontrei esses dois catálogos, valoriza o equipamento, principalmente que é um equipamento que está bem conservado, tem algumas partes ali que normalmente você encontra com isso aqui tudo quebrado, judiado, arrebentado, e esse não, o estado de conservação dele é muito, muito bom. Como eu disse, tem alguns pontos críticos que normalmente você encontra com defeito, mas infelizmente não funciona corretamente. E aí algum dia aí, alguém até me deu uma dica, olha, eu consertei o meu fazendo isso, isso, isso. Não era exatamente o que a gente imagina que é aqui, certo? Pode ser que seja isso, isso, isso. E eu estou pensando, agora que eu encontrei os catálogos e o manual, em tentar resolver o problema dele, eliminando o ponto crítico, né? Por exemplo, ele tem um problema crônico. Normalmente a gente vai e já fala assim, não, o problema é esse, e aí acabou. Mas pode ser que talvez você mexendo nele não seja ali na parte crítica o problema seja em algum outro lugar. E alguém me deu uma dica aí e eu vou tentar, como é que eu posso dizer, utilizar essa dica nesse equipamento, quem sabe ele volte à vida. Não sei. Vamos ver isso. Vou tirar ele do plástico aqui, a gente vai experimentar ele no vídeo de hoje e vou falar um monte sobre ele, sobre os detalhes e tudo mais. Continue assistindo o vídeo. Vamos lá. Então é isso, já tirei ele do plástico aqui. Detalhes, né? Eu já fiz um vídeo quando esse equipamento chegou, provavelmente, fiz um vídeo dele quando ele chegou, ele estava bem encardidão, a gente fez uma boa limpeza, fez uma limpeza no acrílico e tudo mais. Quais são os pontos críticos? De qual equipamento, na verdade, você está falando, né, César? Estamos falando do Direct Drive automático System SLQ03. Como eu disse, um equipamento que foi, sim, fabricado pela Technics aqui. Então ele tem a famosa caixa de aglomerado, então tem alguns detalhes, mas razoavelmente muito bom, na verdade, né? Normalmente se encontra isso aqui tudo aberto já, a pessoa troca, né? Então você vai ver algum equipamento assim que essa madeira já não está nessa fórmica cinza, é porque já foi substituído, tá? Não é original. Aqui nós temos alguns desgastes aqui, ó, né? Mas quais são os pontos críticos? Eu vou mostrar aqui desse toca-discos. Normalmente é a tampa acrílica. A tampa acrílica, certo? O ponto crítico é justamente isso aqui, ó. Você encontrar uma tampa acrílica dessa versão com os engates de dobradiça e as dobradiças em excelente estado como está aqui, ó, sem quebrado, sem nada, é muito difícil, tá? Então eu vou tirar a tampa acrílica dele aqui, vou deixar
Vou ver se eu não consigo, se eu não... Quanto menos a gente mexe, melhor, né? Então a gente não causa nenhum dano aí nela, né? Então vou deixar ela ali, vamos ver se ela vai ficar bem quietinha ali, ó, tá em bom estado, tem papel bolha. Então ela tem o braço aqui, ó, falta só o adaptador, né? Infelizmente. Então um toca-disco bem interessante, Start, Direct Drive e com sistema de automático também, velocidades. É bem legal, pena que mesmo que gastou aqui, olha, não sei se não foi essa tampa que agora riscou aqui. Tem que ver lá no vídeo original dele, ver se tinha esses desgastes aqui, né? São coisas que infelizmente, né, vão acontecendo. Por isso que eu digo, quanto menos você mexe, melhor. Temos o braço em S, contrapeso, falta só o head shell aqui, óbvio, como eu anunciei ele nesse jeito aqui, do jeito que ele está aqui. Para quem vai comprar um equipamento desse com defeito, César? Cara, tem equipamento desse daqui funcionando com isso aqui tudo esfoliado, né? Com aquela tampa ali tudo arrebentada, saindo dobradiça, né? Então pode ser que seja um doador. Eu não gostaria que o equipamento desse fosse doador, queria consertar ele, que ele funcionasse. Mas é difícil, como você vai entender aí conforme o vídeo vai passando. Então qual é a primeira coisa aqui? Já vamos direto para o defeito. Qual é o defeito? Você liga ele na tomada e ao invés dele girar na rotação correta, por quê? Porque isso é feito com uma pedra de quartzo, né? Então existe um controlador ali, um circuito eletrônico que faz ele rodar aqui na rotação perfeita, exatamente na rotação correta. E infelizmente isso aqui dá muito problema, tá? Então eu vou colocar ele na tomada, a gente vai ver se ele vai girar aqui e vamos testar o áudio novamente, vou tentar lembrar onde é que eu deixei a cápsula e a agulha original dele, porque sim, se eu faço ele funcionar, aí eu ponho a cápsula original e a agulha aqui e aí consigo vender ele completo, né, com manual, com folder, puxa, seria bem legal. Mas não sei se a gente vai conseguir fazer ele funcionar. Vamos lá, vamos ver se ele está pelo menos funcionando ou atuando o que atuava na época. Vamos lá. Então beleza, já coloquei ele na tomada, vou colocar aqui, destravar o braço dele, né? Tem um head shell aqui que eu não sei se veio com ele, preciso lembrar exatamente qual veio, mas o head shell dele é basicamente igual a esse, né? Da Technics, só que normalmente vem com a cápsula EPS, né? É diferente, essa aqui é uma Shure, então isso aqui não é a original dele. Vamos lá, vamos ligar ele aqui, a gente liga. Liguei. Já acendeu aqui, ó, ele tá no 33, mas por que tá parado, César? Porque eu tenho que dar o start, ó, start, stop, tá? Então você tem 45, aqui o tamanho do disco. 17, 25 e 30 centímetros, 12 polegadas, tá aqui, ó, bem certinho. Aí temos o strobo acende, tudo acende. Beleza, vamos apertar o start aqui pra ver, ó, tá no 33, apertei o start, começou a girar. Ixi, já disparou, olha lá, ó. Nossa, isso aqui vai destruir a agulha, né? Nessa velocidade que tá aí. Vamos ver se sai áudio pelo menos. Vou colocar aqui pro fono. Vamos ver. Vou baixar aqui. Nada. Aí, ó. Nossa! Muito rápido, né? Isso aqui vai destruir com a agulha. Não vou deixar isso aqui tocando, tá? Então o áudio sai, mas bem rápido, e esse é o problema dele, ó. Fica completamente disparado. Vamos mudar para 45 para ver, ó. Se eu passo para 45, não muda nada, né? Continua disparado. Parece que aqui não atua. Vamos ver se o mecanismo dele tá ok? Vamos lá. Vou colocar lá no final. Opa, é óbvio, né, que quem faz o movimento do automático do braço é o motor. Então se o motor está disparado, claro que ele vai fazer muito mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Start. Caiu. Não vai cair, sabe por quê? Porque aqui o meu lift ainda é mecânico, ó. Tá vendo? Ele tá alto, justamente para não descer a agulha no disco nessa velocidade aí, certo? Stop, vamos ver. Voltou dá cada porrada, né? Por quê? Porque tá rápido, né? Então, não tem como diminuir? Não tem como diminuir. É isso aí mesmo. Tentar ver aqui, ó. Parou. Vamos ver, vai. Vai. Depois que embala, ele vai embora, não para mais. Ó, agora tá na velocidade, parece, hein? Meio não, tá parado. Vamos dar o start novamente. Start. Aí viram... Nossa! Então tá.
né? Então, qual que é a história desse toca-discos, né? A história do toca-discos é que existe um integrado ali que faz o sistema do motor, né? Então, o motor ele recebe uma tensão ali, tem um integrado que vai dividindo essa tensão por pulso, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, não sou técnico, não compreendo corretamente, mas como que ele funciona? Funciona por pulso, né? Então, ele joga energia e volta, Para o quê? Então ele vai fazendo, indo, voltando, fazendo assim, ó, pulso. Então o integrado vai fazendo isso, vai pegando uma corrente e jogando, e aí vai a outra, joga. Então, corrente 1, 2, 3, 4, vai jogando nele, e em vez de ele girar assim, ele vai girando assim, certo? E aí isso daí tem um ritmo, certo? E esse ritmo milimetricamente perfeito faz com que isso aqui gire corretamente na rotação que a gente precisa corretamente. Então, como é que eu vou te falar? Então, e aí o que acontece? Quando esse integrado, que justamente manda os pulsos pro motor e acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar, e fica naquele ritmo, né? Acelera, desacelera, desacelera. Aí você tem uma linha, como é que eu vou desenhar? Assim, ó. Então, uma onda, né? Ela vai fazendo isso aqui, ó. Acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando. E qual que é o nível? O nível que vai ficar reto, você entendeu? Porque uma hora ele acelera e daí puxa, uma hora acelera, daí existe uma média, que essa média que é o 33 ou 45. Pelo que eu entendo é isso. E aí se esse integrado para de funcionar, ele manda toda a corrente e a corrente faz com que o motor gire que nem um ventilador, como está aí, entendeu? E aí qual foi a dica que me deram, né? Dica 1, que tem um transistor ali que às vezes ele pode ter aberto e está mandando mais corrente do que necessita. Mas se ele mandou mais corrente para o integrado foi para o saco, né? Que é o que eu acho que aconteceu, o integrado ir para o saco. Outra coisa que me falaram é que tem uns pontos de solda, de fiação, né? Então tem uns cabos que são soldados na placa. E aí o que acontece? Como esse equipamento aqui foi montado no Brasil, alguma coisa assim, então existem alguns pontos de solda que às vezes ela acaba... solda fria, tendo solda fria ou mau contato, alguma coisa assim, quando você ressolda esses pontos, ele volta a funcionar corretamente. Não sei, e é isso que eu vou tentar fazer aqui agora. Só que tem um problema, como que você vai mexer no equipamento? Que abre, né? Ele abre por baixo aqui, certo? E vou mexendo nele e vou deixar ele ligando, desligando, para tentar ver se tudo que eu vou fazendo, como eu sempre faço aqui no meu canal, eu faço uma coisa, né? Eu altero alguma coisa e testo. Altero outra coisa e testo, para saber exatamente onde estava o defeito. Se eu chegar aqui e fazer o seguinte, tirar toda essa placa aqui, ressoldar tudo, recapear tudo, pôr aqui, fazer funcionar, funcionou, eu nunca vou saber onde que era o defeito. Você entendeu? Por quê? Porque eu mexi em tudo. Agora, se eu venho aqui, vou trocar esse transistor, troquei o transistor, viro, ligo, não resolveu? Não. Apesar que transistor, né, não tem o que fazer, se está queimado ou não, você consegue medir. Mas, exemplo, se eu troca um capacitor, aí eu venho, testo, ver se está bom ou não. Você entendeu? Por que a gente faz isso? Né? Para a próxima vez eu ser direto no defeito. Né? Então essa história de você trocar tudo e pôr tudo no lugar aqui, resolveu o problema? Resolveu, mas você sabe onde era o problema? Não. Por quê? Porque você mexeu em tudo, trocou tudo. Agora, se você vai no ponto específico que você acha que é o defeito, é esse ponto. Troco um componente, testo, não é. Eu troco outro, não é. Troco uma outra coisa, não é. Troco isso, agora resolveu. Então é esse o componente. A próxima vez que você pegar um equipamento desse daqui, você pode ir direto no defeito e não ter que trocar tudo, você entendeu? Mas isso aqui são lógicas, são atitudes que a gente toma particular, né? Óbvio que tem muita gente que fala, não, troca tudo, arranca tudo daí. Qual que seria a solução desse aparelho? Arrancar o mecanismo aqui e botar um motor normal, né? Um outro sistema aqui de pulso. Simples, né? Mas, quer dizer, simples entre aspas. Mas aí já não vai ser mais o mesmo toca-discos, né? Então o ideal é tentar resolver ele. E aí qual é o problema? O problema é que como o fundo é que abre, e você tem que mexer no fundo, e ele tem que estar de ponta cabeça, óbvio. Como é que você vai testar um toca-disco que ele está de ponta cabeça, né? Então você tem que ficar desvirando, virando, desvirando, virando. E a primeira dica é não utilizar a tampa dele. Claro, eu vou pôr a tampa dele aqui e vou virar ele. Tem que tirar o prato, para o prato não cair. Eu não vou utilizar a tampa original dele, porque eu vou ficar riscando a tampa original. Então eu tenho uma tampa sucata, certo? Que eu utilizo normalmente. Vou pôr essa tampa sucata aqui, vou virar ele e essa tampa vai ficar esfregando aqui, mas é a tampa sucata. Então são coisas que a gente vai fazendo. Se você pega esse toca-discos com a tampa original dele e manda para o técnico vai acabar tendo que pôr uma toalha, um papel feltro, alguma coisa para não riscar a tampa, né?
E aquilo que eu acabei de falar aí no início do vídeo, toda vez que você vai mexer num aparelho desse, fica mexendo, indo e vou tirando, pondo e tirando, ele vai causando alguns detalhezinhos. Ó, eu desconfio que isso aqui não tinha nesse aparelho aqui, né? Então o aspecto dele era bonito. Mas é isso aí. Uma das coisas que eu pensei em fazer é tirar a tampa e arrumar 4 pés aqui redondo para deixar ele alto, né? Então o que acontece? Em vez de ele virar ele, eu ergo ele aqui, certo? Nessa altura e mexo nele por baixo, enquanto eu posso ir testando ele por cima. Mas é difícil. Então é isso. SLQ03. Eu vou tentar fazer essas dicas que o pessoal comentou aí. Talvez eu mostre, talvez ou não. Se eu não mostrar, infelizmente, se eu mostrar, vai estar aí no vídeo. Agradeço a visualização, deixa aí no comentário o que você acha disso tudo. E o mais importante, esse tipo de toca-discos, essa versão nacional, é o que você já falei no vídeo quando eu comprei ele. Cara, é impressionante. Eu me lembro de 3, 4 desses equipamentos jogados num canto por causa desse defeito. Então pode ser... Por quê? Vamos lá, mais um pouquinho então de história. Esse integrado ele é utilizado em outros modelos também. Exemplo, na SL2900 usa o mesmo integrado. Só que na SL2900 não acontece isso tão facilmente como acontece nesse modelo aqui. Você entendeu? Então pode ser sim um erro de projeto. Quer dizer que pode ser que não seja um integrado, mas alguma coisa que é diferente nesse, que não é igual no SL2900, que acontece nesse, né, e acaba causando problema. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Então, para você que assistiu até agora, um bônus aqui do vídeo, ela está aberta. Por que bônus? Por que você não continua o vídeo, César? Porque eu não sei se isso aqui vai ter um final feliz ou não, tá? Então, o que acontece? Bônus, aqui está a parte aberta dela, que nós temos a placa principal, aqui o sistema do automático, o motor está aqui, aquele motor que tem como é que eu posso dizer, o induzido separado da parte magnética, né? Sistema aqui do braço, de erguer, abaixar, cápsula e tudo mais. Sistema do power, trafo, fonte, 110, 220. Aqui está o tal do transistor, mas se tivesse queimado, alguma coisa assim, ele nem funcionaria, né? E aí qual que é a primeira dica aqui, na verdade, assim? Qual que é a primeira coisa interessante? É você pegar um equipamento que está com defeito e que nunca foi mexido. Por que assim, César? Por que nunca foi mexido? Porque as coisas que eu vou fazer aqui, provavelmente é uma coisa comum de se fazer. Você entendeu? Tipo, outras pessoas já poderiam ser feitas. Então, se você pega um equipamento desse que nunca ninguém fez, que nunca ninguém mexeu, a chance de você fazer alguma coisa, aquela dica, alguma coisa assim, e dar certo é grande. Agora, se você pega um equipamento que já foi mexido, quer dizer o quê? Essas dicas já podem ter sido usadas nesse equipamento. Você entendeu? Então, pode ser que alguém já tenha constatado mesmo que são os integrados aqui, certo? De pulso aqui, né, no caso. Então, não pode ser... porque a dica é o quê? Uma solda fria nos cabos aqui, ó, tá? Nos cabos que ligam a placa principal ao motor lá embaixo, ó, tá vendo? Então pode ser uma solda fria. Beleza, mas se alguém já meteu a mão, alguém já fez essas soldas aqui, já tirou essas dúvidas, né? Provavelmente a pessoa já achou, não, já chegou à conclusão que é aqui, porque senão teria consertado, correto? Muito difícil alguém que já mexeu e que já não tenha refeito solda aqui. Então o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar se alguém já mexeu ou não. E como procurar se alguém já mexeu ou não? Olhar como é que tá as soldas aí, ver se tem alguma marca de alguém meteu um ferro de solda. E eu já encontrei. O que você já encontrou? Encontrei um detalhe aqui que pode ser que seja até de fábrica? Talvez, não sei. O que você encontrou aí, César? Eu encontrei o seguinte, ó. Aqui nós temos a placa principal, correto? Olha aqui, primeiro que nós temos um aterramento aqui, ó, que tá sem o fio, e não sei se não tá pegando aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse pino aqui, ó, um aterramento que teria que estar para fora com o fio conectado aqui, ó. Ele tá virado para dentro e com a placa aqui. Não sei se isso é correto ou não é, certo? Como eu disse, já vi vários desses equipamentos, mas uma história aqui, um parênteses. Cara, pegava desses equipamentos aqui, a caixa tudo esfolada, tudo arrebentar, que isso aqui é aquele aglomerado, né? Isso aqui esfola. Cara, praticamente jogava fora, arrancava o prato, braço, alguma coisa e vendia, o resto jogava fora. Então isso aqui não, sabe? Ou então se pegasse um bom que tivesse rápido, já ia pro lixo. Então o toca-discos teve a sua época de lixo mesmo, você entendeu? É difícil falar isso hoje, é difícil. Como eu queria ter as carcaças que eu já tive desse toca-discos aqui.
Você entendeu? Então hoje eu poderia pegar aqui 3, 4 carcaças desse toca-discos e tentar solucionar o problema dele. Mas na época, joga fora, daqui a pouco aparece outro. Ninguém mais quer, você entendeu? Nós estamos falando do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas hoje em dia é super valorizado, né? Então, e tá, vamos voltar aqui ao detalhe do defeito, né? Então, alguém já meteu a mão aí, César? Provavelmente. Eu já abri também, mas não cheguei a meter ferro de solda aqui. Mas, quando eu venho aqui, olha, isso aqui tá errado, né? Provavelmente esse aterramento teria que estar para outro lugar, tá solto até. Se ele estiver encostando aqui, ó, no pino de solda, e esse pino de solda não for de aterramento, esse tá errado isso aqui. E o que é mais grave aqui é o seguinte, ó, que você vai ver aqui na placa, ó. Placa, ó, tá vendo? A última trilha aqui, ó. Aqui corre por fora aqui, ó. Você vai olhar. Pá, tem uma emenda aqui, ó. Tá vendo que aqui alguém já fez uma emenda aqui, ó. Provavelmente a placa mexeu aqui ou apertou a placa, quebrou aqui. Deixa eu mudar o ângulo aqui, ó. Como eu disse, ó. Então você tem aqui, ó, a trilha vindo, chega aqui, pá. Provavelmente quebrou a trilha por algum motivo e tem uma solda ligando uma parte à outra. Isso aqui original de fábrica? Pode até ser. Pode ser de uma assistência na época? Pode, mas é que alguém que já mexeu aqui. Então isso aqui me indica que alguém já mexeu, que já pode ter feito as dicas que já me passaram, que é justamente medir esse transistor aqui, refazer esses pinos de solda aqui e esses pinos de solda que dá um contato aqui. Então o que você vai fazer aí, César? Eu vou medir, pegar meu multímetro e vou ver se tem algum mau contato do ponto de solda aqui ao ponto de solda do motor lá. E daí, se caso eu descobrir que tem alguma coisa que pode ter, vou espinar tudo isso aqui, meter o sucador e meter solda nova aqui, meter solda nova aqui. Não tem o que fazer, pessoal. Você entendeu? Qual que é o defeito desse aparelho? O defeito do aparelho está aqui, ó. É um integrado. Mas pode ser que não seja integrado, pode ser que seja alguma outra coisa? Pode, como deram as dicas aí. Então, eu não tenho mais nada a perder, porque o integrado, eu não vou comprar um integrado de 800 ou R$1.000 no eBay, pagar mais 40% ou 60% de imposto, mais um frete de R$500 para pôr nesse toca-discos, né? Não tem condições. Então, e ainda chegar aqui, pôr o integrado e acabar queimando ele de novo, sem chance. Isso aqui, infelizmente, é honestidade, isso aqui, você entendeu? O que eu estou te dizendo. Não tem chance isso aqui. Isso aqui não tem chance. Então, vamos tentar eliminar alguma outra coisa. Se é tempo para fazer e tentar ver as outras coisas, a gente pode tentar. Vale a pena, como eu disse aí, ó, por causa que agora o toca-disco tá completo. Mas a chance de você, como eu já falei aqui no meu canal, percorrer um caminho, vou ressoldar tudo isso daqui, vou ressoldar tudo isso daqui, vou mexer aqui, e chegar na porteira fechada aqui e ter que voltar tudo, certo? Fazer o quê? Mas a porteira fechada tá aí, ó. A porteira tá aqui, ó. Você sabe que tem uma porteira fechada. Mas vou fazer esse caminho aí. Quem sabe? O máximo vai acontecer eu ter que voltar por ele novamente. Então isso, já fiz aqui toda a ressoldagem que o pessoal indicou, dos fios e tudo mais. Mas vamos lá, não resolveu muita coisa não. Vamos lá, start, ó. Virando que nem doido. Novamente. Realmente não tem condições. Então é isso. Vou fechar ele aqui novamente, vou colocar, e olha, isso aqui não estava assim, hein? Infelizmente aconteceu aí, porque o que acontece? Na hora de guardar ele, eu não guardo com a tampa encaixada na dobradiça, para justamente não forçar e não quebrar. Mas ela ficou só encaixada. Nessa hora de ficar encaixada, ela ficou roçando aqui, ó. Infelizmente, tá? Então é isso aí. Se você tem disponibilidade de conserto ou está precisando de um braço, de um contrapeso, da estrutura, do motor, do prato, da tampa, das dobradiças, e queira adquirir esse equipamento aqui para tirar alguma peça, alguma coisa assim, ele continua à venda, tá? É isso aí. Agora, na hora de embalar, eu vou pôr alguma coisa aqui para não ficar roçando aqui. Grande abraço, até a próxima. Detalhe, e agora o mesmo preço que eu estava pedindo antes, pelo mesmo preço que eu estou pedindo antes, vai com o manual e o folder junto, tá? Isso para quem assistiu o vídeo aqui até o final. Me pede aí, comprou, não tem interesse e tal, manda o folder e o manual junto. Até a próxima.